Vamos agora ficar com o resumo do que foi esta semana noticiosa aqui na TCV, num trabalho assinado pelo José Carlos Varela. Segundo as autoridades nacionais de saúde, 80,1% da população nacional já foi vacinada com a primeira dose da vacina. Os concelhos com taxa de vacinação mais baixa continuam a ser onde são registrados mais óbitos. Há muita resistência ainda das pessoas em tomar a vacina. O Escritório das Nações Unidas contra as Drogas e o Crime Organizado, ONU-DC, em parceria com o governo dos Estados Unidos e o governo de Cabo Verde, promoveram na segunda-feira na praia um treinamento em análise de informação criminal para melhor preparar Cabo Verde para o crime transnacional. Na reta final do seu mandato, o Presidente da República condecorou na Ilha do Fogo, com a medalha de mérito da primeira classe, a Associação Projeto Vitó, o reconhecimento pelo trabalho de excelência na área da conservação da biodiversidade e proteção do ambiente que esta ONG vem desempenhando há cerca de 12 anos na região Fogo Brava. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças disse na terça-feira que o governo quer um acordo com a oposição, entenda-se PAICV, para levantar o teto do déficit e do endividamento no Orçamento de Estado para 2022. Para Olavo Correia, são condições fundamentais para se evitar que os custos da pandemia sejam transferidos para os bolsos dos cabo-verdianos. O controle da dívida pública é neste momento um grande problema orçamental e foi motivo de conversa entre Olavo Correia e o Fundo Monetário Internacional, entidade com a qual foram igualmente abordadas questões como a agenda de reformas económicas, nomeadamente o programa de privatizações e concessões de alguns serviços do Estado. Ainda na terça-feira, a Câmara Municipal da Praia apresentou o concurso Praia Empreende, um programa de promoção e fomento à inovação e empreendedorismo, uma forma de promover, capacitar e apoiar os jovens em projetos de criação de negócios. Cabo Verde terá para breve um pacote de reformas para o novo regime financeiro dos municípios. A informação foi avançada à imprensa na terça-feira pelo presidente da Associação Nacional dos Municípios Cabo-Verdianos, que garante que as reformas já estão a ser trabalhadas e que contam com a abertura do governo neste sentido. Na quarta-feira, houve o já tradicional debate mensal com o primeiro-ministro no Parlamento, a abrir os trabalhos da segunda sessão plenária do mês de outubro. O tema do debate, proposto pelo MPD, foi o desenvolvimento sustentável, com o chefe do governo a justificar as dificuldades atuais em termos de situação económica e social do país, com contratempos e adversidades, como 4 anos consecutivos de seca e as crises pandémica e energética. Apesar de reconhecer os impactos da pandemia sobre a economia e situações de fragilidade social e sanitária, o grupo parlamentar do PAICV criticou o despesismo com a pesada máquina administrativa do Estado e a inversão de prioridades do atual governo. Por seu lado, o grupo parlamentar do MPD contrariou as críticas da oposição, saudando a retoma com políticas públicas assertivas com impacto social relevante. A UCID, por seu turno, disse defender uma verdadeira inclusão económica, social e ambiental. Ainda na quarta-feira foi aprovado o requerimento do PAICV para que o governo apresente ao Parlamento o contrato assinado com o grupo Bestfly. O Presidente da República deslocou-se à Ilha Brava, onde foi homenageado pela edilidade local e também homenageou a título póstumo o malogrado violinista bravense Sr. Raul de Pina. Na quinta-feira foi noticiado que Cabo Verde saiu do estado de contingência, passando para o estado de alerta. O anúncio foi feito ao país pelo Primeiro-Ministro, que deu conta de algumas alterações decorrentes da medida anunciada, com a reabertura de espaços de diversão noturna e de recintos esportivos com público e, bem assim, a suspensão do uso obrigatório de máscaras na via pública, mantendo-se ainda a proibição em espaços públicos fechados. Nos trabalhos parlamentares, o Parlamento aprovou por unanimidade na quinta-feira a quinta alteração ao regime simplificado do contrato de trabalho layoff. Na parte da manhã, 2 declarações políticas, uma do PAICV e outra do MPD, marcaram o ritmo do debate parlamentar. Ainda não tomou posse, mas o novo Presidente da República quer vincar o seu compromisso com a integração africana.
José Maria Neves, deslocou-se ao Ghana para analisar a agenda regional e africana com o presidente da Conferência dos Chefes de Estado e do Governo da CEDEAO. O Parlamento analisou na sexta-feira o estado da Justiça ao abrir o ano judicial. Para não destoar daquilo que tem sido o debate da Justiça no Parlamento, as discussões entre os vários sujeitos parlamentares giraram em torno de questões como a falta de meios humanos e financeiros, morosidade e pendências judiciais, a eficácia das inspeções judiciais, reincidências criminais e sobrelotação das cadeias. Foi igualmente noticiado na sexta-feira que o inquérito da rede de sondagens Afrobarómetro concluiu que o apoio popular aos regimes democráticos permanece muito robusto em África. Cabo Verde é um dos 6 países africanos onde a democracia é mais defendida pelos cidadãos. Ainda na sexta-feira, foi noticiado que um estudo apresentado pela campanha Mais Vida Menos Álcool revela que 45% da população consumiu bebidas alcoólicas nos últimos 12 meses e, com a pandemia, 21% disse ter diminuído a quantidade e a frequência do consumo. No sábado, o INE, Instituto Nacional de Estatística, indicou que o ritmo de crescimento econômico continuou a acelerar no terceiro trimestre de 2021, registrando o valor mais alto dos últimos 6 trimestres consecutivos. Dados que evidenciam, segundo o INE, que o clima de negócios é favorável. Germano Almeida, octogenário escritor cabo-verdiano e Prémio Camões em 2018, é homenageado da 14ª edição do Festival Literário Escritaria em Penafiel, Portugal. Uma distinção que deixou muito satisfeito o escritor nascido na Boa Vista e radicado no Mindelo. Germano Almeida e Hermânio Vieira são os 2 únicos escritores cabo-verdianos galardoados com o Prémio Camões, a mais alta distinção literária na CPLP. O resumo de algumas notícias que destacamos ao longo desta semana, e eu corrijo um lapso da minha parte inicial. Esta reportagem foi assinada pelo José Carlos Semedo e não pelo José Carlos Varela, como disse há instantes.